Olá, minha amiga, olá, meu amigo. Prazer novamente estar com você aqui na nossa IPF TV, no programa Reinventando Freire. Hoje tendo o imenso prazer de rever, de receber aqui no Brasil, né, nosso amigo Alessio Surian, nosso internacional Alessio. Tudo bem, Alessio? Tudo jóia. Muito bem-vindo aqui. Obrigado. No Instituto Paulo Freire, na nossa sede. Alessio, vou te apresentar rapidamente, é doutor em Ciências da Educação, membro ativo do Grupo Padova Freire e do Fórum Mundial de Educação, professor associado da Universidade de Padova, na Itália. Alessio é membro do Comitê Diretivo do Centro Interdepartamental de Estudos Interculturais e Migratórios e consultor do programa Cidades Interculturais do Conselho da Europa. Bem, além disso, o Alessio faz um trabalho internacional com migrantes, o Alessio também que é contrabaixista, e nós valorizamos muito aqui a arte, Alessio? E também ele faz música corporal, música do corpo, enfim, é um italiano, eu diria, um italiano internacional, cidadão planetário, Alessio? Muito bem-vindo, e eu quero dizer assim que estávamos com saudade de você, porque a gente sempre se encontrou aí nos fóruns internacionais, e você já é jovem e velho amigo do Instituto Paulo Freire, e participou também do livro Reinventando Freire. Por coincidência, fizemos até uma homenagem aí, ele encerra o livro, então é o último depoimento, o último texto, aliás, como sempre, Alessio, muito criativo, parabéns. Veja você que o Alessio fez um texto chamado Obrigado IPF. Na verdade, quem agradece somos nós, viu, Alessio? Pelas suas gentilezas de sempre. E ele cria um texto, gente, que ele fala 10 letras do seu alfabeto IPF. Ele fala de arquivos, Creative Commons, ele fala da manhã. Olha o que ele escreve, amanhã vem com ouro na boca. É como se diz lá na Itália. Depois você explica para nós isso, viu? Ele fala dos fóruns onde nós nos encontramos, do Fórum Paulo Freire, dos fóruns sociais mundiais, do Fórum Mundial de Educação, fala um pouco de história, conta um pouco de Nairobi, depois ele vai falar sobre isso, Alessio? Onde nos conhecemos um pouco mais, inclusive, em alguns projetos e tal. Fala de poesia, de música, da importância de nos educarmos para um outro mundo possível, fala de terra, de vida, enfim, a gente vai ter um bate-papo aqui gostoso com o Alessio. Querido, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado. E eu quero que você fale aí à vontade, dessa sua criatividade nesse texto, tão profundo e tão singelo, e tão curto, inclusive, Sou eu que agradeço. É um texto que eu sabia ficava dentro de um marco muito mais grande, de uma galera de amigos, colegas, pesquisadores, que eu aprecio muito. Parabéns por uma iniciativa assim. Eu sempre fiquei impressionado pela habilidade dos freirianos, do IPF especialmente, de dialogar. No resumo, eu acho que isso é o que eu sempre tentei ler, refletir, trabalhar da experiência do Paulo Freire e tudo o que aconteceu no Brasil, no mundo, a partir dessa experiência. Então, eu tentei enxergar as coisas que eu vivenciei que levam a esse tipo de diálogo. Seja um diálogo bem científico, como acontece aqui mesmo no Instituto, quando eu falei que amanhã leva ouro na boca, é a minha vivência do Gadotti, encontrar o Gadotti muito cedo aqui, de manhã, no meio de livros, de pensamentos, de perguntas, naquela calma da manhã, viu? Antes de todo mundo ligar, perguntar, me parece uma dimensão muito importante hoje, que muitos do nosso esforço, mesmo científico, fica muito vinculado a uma conexão muito rica e ao mesmo tempo que dificulta esses momentos
casa de meditação, é nesse momento, muito cedo da manhã, que eu vivenciei várias vezes com o Gadotti, eu relembrei essa dimensão, vivenciei essa dimensão, que também é de meditação, de chegar a uma coisa que faz o diálogo produzir uma coisa que ao mesmo tempo velho e novo. E me chama a atenção que o ano próximo faz 60 anos do livro que para mim foi muito marcante do Paulo Freire, a tese do Paulo Freire, Educação e Atualidade Brasileira. Em 1959. Eu só descobri esse livro vários anos depois, começar a ler. Na minha vivência, o livro que para mim foi marcante foi Educação como Prática da Liberdade. Onde o Paulo Freire lança as bases do seu pensamento, na verdade. Né? Eu sempre pensei mais na obra do Paulo Freire a partir desse ano, do 67. Quando eu descobri que tinha uma base para esse livro, foi ir ler esse livro, eu descobri também um diálogo do Freire com o Florestan Fernandes, com o Gilberto Freire, isso para mim foi mais marcante, com a Anísio Teixeira. Um diálogo importante com a Anísio Teixeira. E isso foi também me ajudando muito me perguntar o que tem Brasil, Itália em comum, diferente, atualizar a obra do Paulo Freire lá na Itália a partir de um colonialismo que é muito diferente no Brasil e na Itália, mas da mesma, claro, uma diferente vivência, mas uma temporada que os dois países têm marcado pela ditadura. Então, o Freire, antes da ditadura, se perguntando com Teixeira qual é um projeto verdadeiramente democrático, de construção coletiva do saber, de troca horizontais de saber, que é a mesma pergunta que surgiu na Itália no ano 45 ou 46, depois da ditadura, e que eu acho infelizmente, imensamente atual hoje nos dois países. Eu tive o prazer, Alessio, de fazer um curso com o professor Celso de Ruiz-Beisiger, que grande professor, grande sociólogo, né, faleceu no ano passado, e ele deu um curso para nós na USP, né, no nosso doutorado aqui, sobre este livro, né, e foi quando nós também aprofundamos, aí há quase 20 anos, né, este estudo e descobrimos coisas fantásticas, né, você tem razão, é a origem, né, do Paulo Freire no seu pensamento ainda eusebeiano, né, muito ligado a Álvaro Vieira Pinto, que é um dos maiores filósofos brasileiros. Mas eu queria... Maritain também. Maritain também. Eu queria aproveitar, você começa o seu artigo, inclusive, falando da questão do Creative Commons, né? Nessa coisa que você acabou de citar, nós socializamos o conhecimento gratuitamente, né? E sobretudo hoje, Alessio, aqui no Brasil, certamente não é uma coisa só brasileira, né? A mercantilização do livro didático, né? E das produções. Eu queria que você enfatizasse para nós, porque esse programa é para isso também, e o livro, né, é para isso também, para alcançar pessoas, não só da educação, né, para que as pessoas tenham uma compreensão um pouco mais avançada e aprofundada sobre o que se passa hoje no mundo. Né. Fala um pouquinho nosso, da sua experiência, que não é pequena, sobre essa coisa do Creative Commons, da socialização livre do conhecimento. Sim. Tem... eu acho uma dimensão de cultura digital nesse momento que é dominante no mundo. A gente foi se encontrando primeira vez em Porto Alegre no ano 2001, janeiro de 2001, no Fórum Social Mundial. Eu me lembro quanto pouco a dimensão da cultura digital, da internet, ficava enxergada pelos movimentos sociais. Verdade. Mas eu fiquei impressionado pela forma do Instituto Paulo Freire, mas também da Claxo, por exemplo, de enxergar muito bem esse tema. E hoje é verdade que o mundo fica dentro de um padrão de uma cultura dominante que olha muito pelo inglês, pela Norte-América, Europa. Mas quando eu olho a realidade da produção cultural do Instituto Paulo Freire, da Claxo, no mundo, porque é uma produção muito abrangente hoje. É verdade. Eu acho que isso é pouco olhado pelo mundo intelectual, pelo mundo da produção cultural, mas dá um exemplo muito concreto de como valorizar produção de conhecimento compartilhado
digitalizado, mas sempre com essa preocupação do acesso ao conhecimento. Todas as nossas produções, você sabe, né, são socializadas. Nós definimos aqui a ideia de que o conhecimento não pertence a ninguém, né, é de todos. E nós queremos realmente fazer com que ele chegue hoje também por meio da IPF-TV, né, alcançando o mundo, né, como você acabou de falar. Falar em mundo, eu queria lembrar, você também cita aqui no item 6 do seu alfabeto IPF, né, Nairobi. Na minha vida particular ficou muito marcado, né? Nosso encontro em Nairobi já foi anterior, mas lá em Nairobi que a gente sonhou juntos, eu diria o programa que acabou se chamando depois Educação para a Cidadania Planetária, né? Fala um pouquinho dessa experiência, dos seus sentimentos sobre aquela experiência, como é que você viveu aquilo? E depois nós fomos para Sevilha, né? Fizemos uma palestra juntos lá. Com Vicente Manzano, com Asílio Bacal, que foram 5 pessoas, né, que se encontraram em Nairobi. E começamos um trabalho belo, conseguimos colocar em prática aqui em Osasco, em São Paulo, né? E fazer um intercâmbio com Portugal, você também participou bem, né? Para mim, aquela experiência é basicamente encontrar essa parceria forte do IPF com a prefeitura de Osasco e me oferecer essa possibilidade de vivenciar as diferentes dimensões da educação, sobretudo a educação popular, mesmo na educação formal, numa prefeitura como Osasco, estava mudando muito rapidamente, num Brasil que estava mudando muito rapidamente, com essa capacidade de procurar contatos no mundo todo, procurar contatos, por exemplo, lá no Portugal, na Itália, com escolas, e, na realidade, no marco dessa ideia que dialogar não precisa ter esse tipo de dimensão, projeto do começo. É o diálogo que permite às pessoas... Faz movimentar. E transformar mesmo algumas metas do processo educativo. Então, acho que seria muito interessante, como foi muito bem sistematizada essa experiência, mesmo o nível, eu acho, de cores, de gráfica, criação, não é? Dessa sistematização, tratar de debater como transformar esse tipo de experiência, de projetos. O projeto tem também essa dimensão temporal muito ubicada, fechada. Exatamente. Como sair de lá, aprender de um projeto para transformar isso em uma dimensão estrutural do nosso caminho. Em nossa experiência, aquele projeto ele acabou meio que sendo transversalizado, não é? Os valores, os princípios, a ideia da intertransdisciplinaridade, a ideia da intertransculturalidade que eu pessoalmente trabalho, né? Ele acabou que meio que estando presente em todos os projetos que nós fazíamos a partir dali, né? Como você falou, para expandir essa aprendizagem que foi na época um projeto de pesquisa e aí, ao mesmo tempo de intervenção, de diálogo. Pesquisação. Né? Você como professor, né, do mestrado lá em Padova, na área específica da sustentabilidade, da ecologia ambiental, né, humana, né, queria que você finalizasse, porque você também fala nesse seu artigo aí, final, da questão da vida, da terra, da ecopedagogia, da sustentabilidade, no momento em que a gente vê, né, a degradação ambiental em todo o planeta. Né? Queria que você falasse também um pouco da questão da xenofobia, já que se trata das questões migratórias, porque são todos conteúdos, Alessio, né, que quando falamos de uma educação no Brasil ou fora do Brasil, nós não podemos hoje prescindir, né, de discutir essas questões todas no currículo das escolas, né, desde a educação infantil à pós-graduação. Então eu queria que você nos permitisse escutar essa questão, como é que você vê de fato, ou como se tem tratado a importância de incluir nos currículos das instituições, né, e também fora da escola, porque a gente educa em todos os cantos, como eu falo, né? Como é que a gente consegue, nos tempos atuais de intolerância, de degradação ambiental, realmente trazer para a educação a questão, né, da sustentabilidade, mais do que desenvolvimento sustentável, como você também escreve no seu artigo. Olha, eu acho que sustentabilidade virou uma ideia, um conceito muito abrangente, muito importante por um lado, pouco específico por outro. E virou também
no mundo da economia, das empresas, um conceito já agendado a nível legal, econômico, uma coisa para cumprir, e menos uma coisa para ter consciência do impacto de cada um de nós a nível social, ambiental, a nível de uma justiça social e ambiental. Para mim, no mundo da educação, o tema não é enxergar poucas coisas, poucas metas para dizer vamos lá, mas enxergar os processos de transformação. E esse processo, para mim, começa com uma relação forte com a terra. Então, isso não é poesia, isso é descolonização. Exato. É olhar pela falta de acesso à terra, pelo roubo da terra, pela ambiguidade que chega com a colonização, com a ditadura, porque sempre é uma forma de discriminação. É a mesma discriminação, eu acho que a gente nesse momento não chega a apresentar também nas mídias da forma que ela é. Nesse momento a Europa está matando sem terra. Me dá vergonha o que está acontecendo num mundo que se considera democrático, que quando a gente olha de perto é um mundo indiferente, ou pior, há uma matança de pessoas sem terra que estão chegando na Europa ou não conseguem nesse momento chegar na Europa. E eu acho que isso tem diferenças claramente, mas uma relação forte com todos os processos de discriminação, de não reconhecimento de saberes locais e de basicamente de acesso à terra. É isso. Colonização foi roubo da terra. E continua sendo. Continua sendo. A educação, eu acho, infelizmente, tem muitas coisas boas, mesmo dentro de processos de violência estruturais, mas a gente não pode se enganar. No momento que tentamos falar, trabalhar, pesquisar uma consciência planetária, uma consciência que olha uma sustentabilidade, esse tipo de trabalho educativo precisa de uma relação forte e coletiva com a terra. E para finalizar, Alessio, como é que você vê que Paulo Freire contribui nesse sentido para o presente e para o futuro? Porque a gente vê que Paulo Freire sempre fala em esperança, né? E reinventar Paulo Freire é também cultivar essa esperança apesar das condições sobre as quais você acabou de falar. Nossa, é só olhar mesmo os títulos de muitos companheiros dentro desse livro. Do Bourdieu, que se pergunta como reconhecer os diferentes saberes, saberes populares. Do Oscar Hara falando dessa reinvenção. Do Fleury falando exatamente que esse tipo de pedagogia da terra hoje precisa priorizar os conhecimentos dos povos indígenas. Então, eu acho que tudo isso precisa de uma dimensão do futuro. Educação é basicamente um reconhecimento que tudo temos, individualmente e coletivamente, essa possibilidade de transformação. E que essa transformação nos interroga, nos pergunta qual é a nossa capacidade de futuro. Eu acho isso sumamente interessante na obra do Paulo Freire, uma legitimação da dimensão poética e criativa dentro da educação, também uma preocupação com quando temos falta dessa dimensão criativa, poética, dentro da educação. E, no final, isso legitima muito o direito a ser feliz, mesmo dentro de tanto sofrimento, mesmo dentro de situação de injustiça social e ambiental. É isso, sentimento de ter um direito a ser feliz, que vai fazer as bases das nossas lutas de transformação social. Portanto, resgatar, né, essa certeza do direito de ser feliz, né, e o sentido da vida, como você acaba concluindo no seu artigo, né, é o que Alessio nos deixa aqui de mensagem final. É possível transformar, apesar das dificuldades, né, é possível buscar a felicidade com consciência crítica e, sobretudo, como você diz, com criatividade.
Alessio, muito obrigado por sua participação. Obrigado, Daqui um aperto de mão, Brasil, Europa, Brasil, Itália, né? E espero que você possa voltar conosco aqui em outros programas, né? E não só presencialmente aqui, mas com suas falas internacionais aí, em outros vídeos. Nós vamos trabalhar na IPF TV essa dimensão, né? Da presencialidade apesar da distância e sempre com muita emoção, porque é a emoção, a criatividade, a arte que nos faz também mudar. Com muito prazer. Muito obrigado, um abraço a você, né? Meu telespectador, minha telespectadora, e por favor, dê o seu like aí no nosso programa. Continuemos juntos fazendo aqui a IPF TV, como temos dito, a IPF TV construída com você. Um abraço, até mais.